Tensões e volatilidades, essas serão as tônicas dessa semana. Isso e mais agora nesse Morning Call, dia 2/3/2026. Um bom dia a todos, se assim posso desejar. Por aqui Max Braga, retornando então os vídeos após uma semana parados aqui no canal. Evidentemente esse canal é feito para meus clientes, e todos sabem disso, os meus clientes, e ele é aberto também no YouTube. Mas vamos lá, né? Com o nascimento então da minha primeira filha, eu precisei ficar uma semana sem fazer os vídeos, evidentemente todos os meus clientes sabem desse acontecimento histórico aqui para mim, e está tudo bem com ela e com a minha família. Então é isso. Vamos então continuando aqui, dando sequência no cotidiano normal do canal. Hoje tem bastante coisa para falar, então fica comigo aí até o final, porque eu vou até tentar dar uma reduzida, porque tem bastante coisa para ser dita. Bom, eu vou começar então. Claro que já vou falar dos Estados Unidos e Irã, já do confronto e tudo mais, mas tem alguns dados importantes que vieram na semana passada que são importantes mesmo, né, de destacar. Entre eles é a dívida bruta do governo. A dívida bruta geral, ela encerrou janeiro em 78,7% do PIB, ou seja, 78% de toda a produção toda a produção de riqueza do nosso país, né, ficou em linha do que era projetado, que era na casa ali dos 79%, que eu acho que é muita coisa, tá? Indica, mas esses números, né, um pouquinho abaixo ali da projeção, indicam uma relativa estabilidade, né? Se pode se dizer isso de benéfico. O setor público consolidou um superávit primário de 103 bilhões de reais em janeiro, enquanto o resultado nominal também veio positivo, 40,1%. Mas a gente sabe, né, que isso são efeitos sazonais também, de receitas concentradas no começo do ano, mas também tem ali aquela modificação marota ali que o governo fez para tirar algumas coisas do número oficial. Isso é fato, né? Não tem como negar. No campo inflacionário também, o IPCA 15, que foi divulgado na semana passada, ele avançou 0,84%, ele ficou acima da projeção que era de 0,60%, bastante acima. E apesar, mas apesar dessa surpresa, na margem, né, que foi no mês, essa alta acima do que se esperava, em 12 meses a taxa ficou abaixo do projetado, né, recuou um pouco, né, estava em 4,50 e recuou para 4,10, tá? Isso em 12 meses. Tem uma trajetória aí de descompressão, sim, né, mas, enfim, ainda já está em xeque, tá? Por conta desses números, quem sabe o começo da queda de juros aqui no Brasil. Eu já falei sobre isso, tá? Eu falei isso no começo do ano, não sou engenheiro de obra pronta. Bom, tem muitos outros dados relevantes de outras economias nessa semana, né? Tem IPP nos Estados Unidos, tem também em zona do euro, tem uma série de outros dados, mas eu acho que é importante destacar o que está acontecendo hoje, né? Inclusive tem lá nos Estados Unidos, essa semana tem payroll também, enfim. Na sexta-feira, os mercados acionários já encerraram um dia de queda. O Dow Jones registrou queda de 1,05%, o S&P 500 0,43% e a Nasdaq 0,92%. Aqui no Brasil, também foi um dia de queda, uma queda um pouco mais acentuada, 1,16%, 188.787 pontos. E aí a gente chegando aí para o dia de hoje, para o começo da semana, né, todo esse conflito, assim por se dizer, já era amplamente esperado, mas começou de fato ali no final de semana. E aí os índices futuros agora, nessa primeira sessão então de mercados abertos, operam em forte baixa nos Estados Unidos, tá? Os preços do petróleo também dispararam, aceleração ali de negociações, nem aumento da OPEP+, lá, da produção, acabou suavizando aí os riscos, e a aversão em risco é geral nos mercados, por conta das tensões, né, que podem, o medo é de elas escalarem ali para outras regiões. Outros países foram também atacados, assim por se dizer, por ter bases militares dos Estados Unidos. Houve baixas importantes ali
no regime, né, assim por se dizer, do Irã, inclusive com o próprio líder deles, o Ali Khamenei. Não vou entrar nesse detalhe político da coisa, mas né, é o que se tem até agora que sim, foi prometido ali pelo Irã uma retaliação energética que aumenta então os temores no mercado financeiro, tá? Por se espalhar ali por toda a região. Os mercados eles já vinham bem fragilizados por conta dos temores com inteligência artificial, etc. Né? Fragilidades nos créditos, os valuations das empresas historicamente elevados, enfim, sempre já tinha muitas preocupações no mercado e agora tem um novo fator que é a intensificação da atividade militar. Tá? Então a escalada do conflito levanta dúvidas sobre a estabilidade, inclusive do transporte marítimo, já que a gente tem ali o fechamento agora do Estreito de Hormuz, que é muito importante para o comércio mundial, e também sobre os eventuais impactos nas viagens internacionais. Muitos voos cancelados, etc. Então, se preparem, vai ser uma semana bem turbulenta. Bom, seguindo ainda com os Estados Unidos, Donald Trump então afirmou que a campanha de bombardeiros contra Irã continuará até que os objetivos dele sejam alcançados e pediu ali para que os líderes de outros países capitulem, mesmo com um relatório indicando que ao menos um alto funcionário do novo regime ali de Teherã buscou retomar negociações nucleares com os Estados Unidos. Tá? Estados Unidos, o Trump, né, diz que sim, aceita ali negociar, mas até agora nada mais do que isso, uma notícia de bastidor. A redução do risco, então, por parte dos investidores fez com que, novamente, né, foi a corrida à segurança, o ouro à vista subiu 2%, a onça Troy negociando a 5.380 dólares. Tá? Os mercados, então, Dow Jones, todos os futuros, né, claro, 1,62 de queda, S&P 1,66 e Nasdaq 2,04. Cai bastante, tá? Para o horário, inclusive, é bastante. Lá na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam ali sem direção única, né, após os ataques. As ações de companhias aéreas lideraram as perdas na Ásia, evidentemente pelo fechamento dos espaços aéreos por lá. Isso afetou também os preços, o mercado de viagens como um todo, né? Xangai, então, subiu 0,47, Japão 1,35 de queda, Hong Kong 2,14 de queda, na Índia 2,19 também de queda e na Austrália 0,03 de alta, quase no 0 a 0. Os mercados na Europa também todos em queda forte, acompanhando ali as cotações dos preços globais nos Estados Unidos e os riscos, enfim, que a gente já falou. E talvez ainda temos um componente ali para trazer, né, alento ou não, que são resultados do Banco da Irlanda, né, e da Galp Energia também na temporada de balanços ali na Europa. Tá? A agenda de indicadores por lá também tem lá vendas no varejo na Alemanha e PIB na Itália. Então, enfim, pode ser para o bem ou para o mal. Estoque 600, 1,89, perdão, 1,89 de queda, Alemanha 2,29, Reino Unido 1,03, CAC na França 2,05, perdão, e Itália 2,41. Já para a gente finalizar então, os preços, né, do petróleo registram as maiores altas em 4 anos. Todo mundo ali, os investidores, o mercado como um todo, né, avaliando o fechamento do Estreito de Hormuz. Já falei sobre isso no começo aqui do vídeo, e na verdade, por ali passa mais de 80% do comércio mundial, então é de se esperar muita tensão por conta desse fechamento. E as cotações do minério de ferro na China também avançaram um pouco, né? Os investidores voltando as suas atenções a possíveis aumentos das taxas de frete em decorrência do conflito no Irã. E vamos lá então os números. Petróleo Brent, então, que é a nossa referência para a Petrobras, 9,56% de alta,
aos 79 dólares e 84 centavos o barril. Analistas, alguns, né, não vou citar nomes aqui, dizem ali novamente barril do petróleo chegando a 100 dólares, não sei, mas enfim, a alta é bastante forte. E o minério de ferro lá em Dalian, 0,87% de alta na última sessão do porto lá aberto. O Bitcoin nesse momento opera também em queda leve 0,54% aos 66.111 dólares a unidade, tá? Vamos sim, é uma semana bastante difícil, com bastante volatilidade. Vamos ver como é que vai abrir os mercados, o índice do dólar futuro, né, o DXY, tá levemente em alta, 0,66. Vamos ver, essa semana deve ser uma semana bastante difícil, tá bom? É isso, então voltamos. Espero conseguir todos os dias gravar vídeos aqui novamente. Evidentemente, ainda tenho aí recém-nascido em casa, bastante coisa para fazer. E se, né, em todos esses vídeos surgir algum chorinho aí, relevem. O começo é sempre difícil, tá bom? Fico por aqui então, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios. Segura aí, vai ser pesada a semana. Tchau, tchau.